Esta aqui foi a capa da revista The Economist do ano de 2025. Se você parar para prestar atenção, nessa imagem aqui há um rosto oculto, né? Você consegue ali ver certinho, né? Os olhos, nariz e boca. Então vamos lá, aqui começa a loucura, cara. Se você parar para prestar atenção nesse sorrisinho aqui, você vai ver que ele é bem semelhante a esse sujeito. Aí você vai se perguntar, tá, mas quem que é esse cara aqui? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que o Leão XIV, o mais novo Papa do Vaticano. É impressionante como há algum tempo atrás ninguém sabia da existência desse cara, mas a revista não só acertou que ele iria virar Papa, como também que o Donald Trump iria ser presidente, e ainda por cima não sozinho, mas sim com a ajuda do Elon Musk. Bizarro, né, cara? É como se essas eleições fossem só uma fachada. É como se tudo tivesse ali, né, bonitinho, programadinho pra acontecer no tempo certo. Aí, é claro, vem as teorias, né? O famoso Daniel Mastral, um cara que fez um monte de previsões que, surpreendentemente, né, aconteceram. Ele disse em um podcast que supostamente o próximo Papa, depois do Francisco, seria o último Papa. E logo, o falso profeta do livro do Apocalipse. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo, que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. Ele se baseia no fato que, após o Tratado de Latrão, em 1929, Latrão, acho que é assim que se pronuncia, o Vaticano ele ganhou um poder de Estado. No caso ali, o Papa é o chefe de Estado da cidade do Vaticano, né? Um país totalmente independente. Assim como o rei, ele tem bandeira, o exército, que é a guarda da Suíça lá, moeda e embaixadores. Ele é soberano absoluto do Vaticano. Ou seja, ele tem mais poder que um presidente comum, né? Enquanto o presidente depende de todo um consenso, etc., ele que é o cara. É válido lembrar que durante a Idade Média ele tinha mais poder ainda, muito mais. Porra. O Papa ele tinha autoridade sobre reis e imperadores, cara. Ele podia excomungar governantes, interferir em sucessões e até mesmo declarar guerras ou cruzadas. Então, o Papa, ele não era pouca coisa, cara. Inclusive, hoje em dia ele não é pouca coisa, tá? Pra você ter uma ideia, ele é chamado de o Vigário de Cristo, que significa nada mais, nada menos, né, do que o representante de Jesus na Terra, né? Representante de Jesus na Terra. Então, resumindo, né, depois de citar o Tratado de Latrão, o Papa é basicamente um rei, cara. Mas aí que vem as teorias. Porque o livro do Apocalipse diz que o oitavo rei, né, que vem dos 7 anteriores, ou seja, é tipo uma sucessão, esse oitavo rei é a besta. Não o anticristo, tá? Mas sim o falso profeta. E logo em seguida eu já explico pra vocês. Mas vamos lá, 8 reis. Primeiro tivemos o Pio XI, só que ele não contaria porque ele já estava exercendo o ofício antes mesmo do tratado, ou seja, a contagem começaria em Pio XII, seguido por João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco seria o sétimo, né? Ou seja, Leão XIV seria o oitavo Papa, segundo essa teoria. Mas obviamente a gente não pode pegar um versículo isolado e confirmar tamanha afirmação sobre alguém, né? Então vamos lá, cara. Dá até medo porque o Apocalipse é o livro mais bizonho de ser interpretado da Bíblia. É cheio de metáfora, coisa literal e não literal, parábolas, enfim. Então, mas olha só, o capítulo em questão ele começa assim. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A grande prostituta é vista como um sistema religioso que se vendeu ou se corrompeu. É não só uma entidade religiosa, mas sim a mãe delas, porque gerou muitas outras, né? E que seduz reis e povos com falsas doutrinas e alianças políticas. Eu não sei se o Daniel Mastral ele interpretava assim, mas muitos interpretam essa meretriz ao Vaticano, pois é o maior sistema religioso do mundo e possui alianças políticas globais. Lembrando que eu não estou fazendo um ataque à religião católica, ok? Jamais. Tenho muito respeito por essa instituição. Isso aqui é só uma das várias maneiras de interpretar esses versículos, e é sempre importante a gente ficar atento, porque diz que até os salvos, né, serão enganados. Então o negócio vai ser feio, cara. Então, enfim, ali depois diz que está sentada sobre muitas águas. Daí você já fica, nossa, cara, mas águas? O que seriam essas águas? Como assim? Ainda bem, né, que ali mais pra frente é explicado, né? As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja,
ela não está restrita a um só lugar. Atua sobre todos os povos, línguas e nações. Hoje em dia, graças à internet, a gente sabe que isso é possível. Agora vamos forçar um pouquinho a barra aqui, tá? Vou forçar um pouquinho a teoria, tá? Se você parar para ver a eleição do Papa, você conseguirá enxergar essas águas que, são uma multidão de pessoas de diversas partes do mundo. Você consegue ver ali claramente as bandeiras de diversos países. E, gostando ou não, uma clara idolatria a um homem, O capítulo segue, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Fornicar aqui é simbólico. Ele refere-se a alianças espiritualmente infiéis. Os reis da terra, são governantes e líderes mundiais, Ou seja, presidentes na linguagem de hoje, Esses presidentes, eles teriam se aliado à grande prostituta, que seria esse sistema religioso corrupto. Isso representa a mistura indevida entre religião e poder político, onde líderes se vendem por influência, manipulação ou controle. É por isso que tem pessoas que reforçam muito essa teoria, Eu já vi gente questionar. Vocês acham que os líderes do mundo estão lá com o Papa porque eles reconhecem a importância da palavra de Deus ou por conta da gigantesca influência do Vaticano, Não posso mentir, é um bom questionamento. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso quer dizer que as massas do mundo inteiro, elas foram, seduzidas, entorpecidas espiritualmente por essa influência. Seja por falsas promessas, doutrinas distorcidas ou uma religião politicamente conveniente. Mas aqui, meus amigos, a coisa começa a ter uma coincidência muito mais bizarra. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. É necessário entender que escarlate é um tipo de vermelho e púrpura, como vocês devem saber, é roxo. Agora veja bem as roupas que eles estavam vestidos. É importante deixar claro aqui, que esse perfil de cores ele não é exclusivo desse Papa. O Vaticano já usou essa coloração desde a fundação da igreja, Porém, isso pode ser mais um indício de que João viu o Vaticano em sua visão, ok? Ainda mais que esse é o 8º, Ou seja, a tradição de usar essas cores é herança direta da Roma pagã, Ou, no caso, o Império Romano, de onde a igreja teve origem, Então, mas todo Papa veste essas cores aí. Ok, mas vale lembrar que, segundo a teoria, esse seria o 8º, E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Aqui já é simbólico. Por quê? Porque o cálice, ele parece santo por fora, Porque ele é de ouro, mas ele tá cheio de abominações espirituais. O que isso quer dizer? Isso basicamente mostra o contraste entre a aparência de santidade e a realidade interna de corrupção. Ou seja, o que é bonitinho ali por fora, por dentro, pode parecer escondido, Pode parecer bonzinho, Ou seja, tem um versículo lá que fala, que ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão, E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui vamos viajar um pouquinho, cara. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu acho válido falar aqui também. Na testa desse edifício existe um texto também, porém não é igual ao livro de Apocalipse. Ali ele diz: em honra ao príncipe dos apóstolos, Paulo V Borghese, romano, sumo pontífice, no ano de 1612, 7º ano de seu pontificado. Perceba que o texto ele usa a palavra mistério, O termo mistério indica que não é literal, mas simbólico, algo oculto e revelado somente aos espiritualmente atentos. Será que João estava lendo o verdadeiro significado dessa escrita? Não sei, só uma pergunta. Eu vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Aqui eu vi que muitos, eles associam esse versículo com o período da Inquisição, quando a igreja perseguiu cristãos, hereges, cientistas
e outros que discordavam da sua doutrina oficial. Mas eu não tenho certeza disso, é somente uma das interpretações. Olha o fato curioso aqui, cara. O João, ele se admira, porque a mulher, ela parece religiosa, bela, poderosa, mas na verdade é uma assassina espiritual. Aí o anjo chama atenção nele, né, cara? Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo, você vê que ele repreende João por se admirar da aparência. Isso simboliza que as coisas espirituais nem sempre são o que parecem. O que se apresenta como santo pode ser maligno, ok? O anjo agora promete revelar, o mistério, ou seja, ele vai explicar simbolicamente, quem são a mulher e a besta. Vamos ver se ele vai explicar mesmo o mistério, né? A besta que viste era e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que tornará a existir. Aqui já lascou, né, cara? Como que ela era, não é, mas tornará a existir? Como que você interpreta isso? Parece meio difícil, mas tem como. Aqui, então, são 7 reis ou reinos. 5 já caíram. Interpretação comum, aponta para os 5 impérios anteriores, à época do João. Então, antes de João ali você tinha, o Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, dá bem certinho 5, e eles já caíram. Vamos por parte. Eu fiz essa tabelinha aqui para que você entenda bem. Ali em vermelho, tá a parte importante, o restante são os reinos que caíram. Já é. Refere-se ao império dominante no tempo de João, ou seja, o Império Romano. O outro ainda não veio, seria um reino futuro, posterior ao romano, que teria curta duração. Mas veja bem, aqui fica interessante. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Vamos por parte. Era, a besta que era, refere-se ao Império Romano, no tempo do apóstolo João. Por quê? Que Roma era a potência mundial que perseguia os cristãos. Já não é. Depois, como vocês sabem, o Império Romano ruiu, ali em 476 d.C. Ou seja, parecia que o sistema romano havia terminado, E daí continua, também é o 8º. Aqui o ponto, cara. Também é o 8º. Aqui você tem que prestar atenção, Ou seja, um novo sistema surge, com aparência diferente, mas com o mesmo espírito imperial e perseguidor. Por isso que muitos identificam isso como a Roma papal, A Igreja Católica Romana com poder político religioso. Porque, se você vê a história, ela se assentou sobre os escombros do antigo Império Romano. É dos 7, Ou seja, pertence à mesma linhagem dos impérios anteriores, Egito, Babilônia e principalmente a Roma, Ou seja, ela compartilha da mesma essência, Que seria, o que seria a essência de Roma, Domínio global, Porque na época, Roma, ela era considerada a capital do Império Mundial, cara. E mais tarde, o Vaticano, ele passa a exercer um enorme poder político. Então, Roma é algo mundial, Então, não tem, cara. A resposta, ela dá 90% em Roma, ok? Outro versículo reforça ainda mais isso, Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Aqui pronto, cara. Olha só. Você me pergunta por que 7 montes? Cara, pesquisei. Roma é historicamente conhecida como a cidade das 7 colinas. As 7 colinas clássicas de Roma são Aventino, Capitolino, Esquilino, Celiano, Palatino, Quirinal e Viminal. A cidade ela era chamada desde a antiguidade de Urbis Septicoles, não sei se é isso que se pronuncia, mas significa a cidade dos 7 montes. Então é por isso que bate tão bem com o Vaticano, cara. Ele seria a mulher que está sentada aí nessas 7 colinas, que seria Roma. Mas tem mais. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outra vez combinando com o tema, pois o Vaticano é uma cidade-estado com poder espiritual e político global. Reis aqui entenda que significam presidentes. E querendo ou não, é exatamente isso que vemos hoje. Então, eu não tô afirmando, mas que faz sentido faz, cara. Ele é o primeiro papa americano da história. E o Trump é um presidente que tá fazendo história com seus acordos. E para você que teve paciência, de assistir até aqui, eu vou aqui tentar deduzir o restante do rosto que tá lá na revista, Então temos aqui o Papa. O olho eu acredito ser do Elon Musk. Se você tiver dúvidas sobre isso,
pode pesquisar, você vai ver que tem esse formato de olho, né, bem específico, né, que ali em preto e branco até parece meio asiático, né, mas não, pesquisa aí as fotos, cara, é o olho do Elon Musk. O outro aqui, né, eu espero que essa revista não acerte, pois tem um símbolo nuclear ali, né, então vamos torcer para que ela não acerte isso aí. Planeta Saturno ali bonitinho, obviamente não é o planeta Saturno, e sim a representação do deus, né, Saturno, que basicamente comia aí as crianças porque ele estava faminto. Era um deus que representava a fome. Cavalo vermelho, ali você pode ver que aparece mais uma região do Oriente Médio. Guerra, ok? É exatamente o que está acontecendo. Essa parte do mundo está totalmente em guerra. Outra parte do mundo, preto. O cavalo preto do Apocalipse significa fome. Por enquanto, a maioria das pessoas, creio eu, né? Não sei, não estão passando fome, mas as coisas estão ficando feias, né? Vocês sabem. E o nariz, né, cara? Que é o mais difícil de acertar. Eu vou chutar aqui, tá? Vou chutar o Jared Kushner, né? Um dos sujeitos mais esquisitos do mundo, cara. Ele é extremamente poderoso e influente, tá? Ele não aparece tanto, mas esses caras que não aparecem, você tem que tomar cuidado, tá? Que o livro de Daniel diz que o anticristo ele será um chifre que cresce aos poucos. Quando você vê, ele já vai estar grande. No fim, a gente conclui que é muito cedo para confirmar alguma coisa ou acusar o Papa de ser o falso profeta. Mas é sempre legal a gente questionar determinadas coisas, né? Enfim, cara, o que você acha disso? Não esqueça do like, aqui foi o Ratão e até o próximo vídeo.